Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Crucificação de Jesus. O título da quarta-feira, A Sentença que Condenou Jesus. E o versículo, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos entregou. O Senhor entregou a própria vida por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, que perdoa os nossos pecados, que lava-nos, para que novamente possamos desfrutar de Ti todos os dias, por Tua grande misericórdia, por Tua graça, por Teu amor. Tudo isso fez o Senhor permanecer como um cordeiro diante do matador, uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. O Senhor tinha toda a autoridade para sair dessa situação, mas o Senhor permaneceu e permaneceu por nossa causa. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te damos toda a glória. Nós nunca poderemos chegar perto de pagar o que o Senhor fez por nós. Mas nós queremos, Senhor, hoje, viver de um modo digno, de modo digno de Ti, de um modo que te deixe feliz. Por isso queremos andar na verdade. Precisamos da Tua palavra, Senhor, todos os dias. Somos fracos, frágeis, somos mortais. Caímos em tentação, somos ainda incrédulos, coração duro. Mas nós cremos que recebendo a Tua palavra, dia após dia, tudo isso vai se desfazendo. Todas essas células do velho homem serão substituídas por tudo que Tu és, tudo que Tu tens. Por isso, Senhor, continua insistindo conosco, continua trabalhando em nós. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos em João 19 e aqui nós começamos a ver a cena da crucificação do Senhor. Aqui em João 19, o Senhor estava entregue a Pilatos. Aqui o versículo 1 diz: Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Isso foi logo depois que os judeus que estavam ali escolheram Barrabás ao invés do Senhor. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-na com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. A sentença que condenou o Senhor foi essa: dizer que era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Ou seja, por falar a verdade, o Senhor foi crucificado. Nesse ponto, Pilatos ainda estava tentando soltar Jesus. Ele percebeu que não só o Senhor era inocente, como aquele homem que estava diante dele, não era um homem comum. Então ele, no versículo 4, diz assim: Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Eu vou ler aqui na página 29, o segundo parágrafo, veja só. Depois desse julgamento, o versículo 5 diz: Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Podemos perceber claramente que a intenção dos soldados, ao castigar Jesus, colocando nele uma coroa de espinhos e um manto de púrpura, era escarnecer e zombar dele. Agrediram o Senhor fisicamente, com bofetadas, a ponto dele ficar ferido e sangrar. Então Pilatos levou Jesus para fora, para mostrá-lo aos judeus. Ele queria ver se os judeus teriam pena e compaixão dele, numa tentativa de persuadi-los a soltá-lo, pois sabia que estava condenando à morte um inocente. No final, porém, acabou cedendo às pressões. No versículo 6, mostra que quando os principais sacerdotes viram o Senhor, eles começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Está aqui, ó. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, aqui você vê Pilatos tentando, sem se comprometer, soltar a Jesus.
Por que eu digo sem se comprometer? Porque ele tinha autoridade. Se ele dissesse assim, eu não vou crucificar Jesus, eu vou soltá-lo, ele podia fazer. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o argumento dos judeus é que o Senhor, entre aspas, né, se fazendo como rei, ele afrontava o rei de Roma, a quem Pilatos servia. Então, por causa da política e a pressão daquelas pessoas que Pilatos ele governava a Judéia, ele tinha que manter as coisas calmas. Por causa dessa pressão, ele então escolheu o caminho errado. Agora, o que eu quero mostrar aqui, veja, o ódio que essas pessoas tinham do Senhor. Isso, irmãos, o caminho do ódio não é o caminho de Deus. Se você, por qualquer motivo, tem raiva, ódio de alguém, mas ele está errado, mas está fazendo... Você está no caminho errado. E o grande problema é quando você tem isso dentro de você e não admite. Por que eu digo isso? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem. E a gente sabe, muitas vezes a gente fala imagem e semelhança, quer dizer, a imagem é interior, semelhança é exterior. Semelhança mais voltado para o corpo e imagem para a alma. Isso quer dizer que o homem foi criado tendo a capacidade, porque foi criado à imagem de Deus, por exemplo, para amar. Então, os animais, você pode pensar, meu cachorrinho me ama, mas é diferente, é mais instinto do que o sentimento, o amor. Os anjos não foram criados para isso. Então, o homem foi criado para amar e também, como o Senhor, para se irar. Você vê que o Senhor ele se ira, mas em lugar nenhum você vê que o Senhor odeia, que o Senhor sente raiva. Por quê? Uma coisa é quando a sua ira se acende, até o apóstolo Paulo fala, para não deixar a ira se pôr com o sol, quer dizer, não fica irado muito tempo, por quê? Aí se transforma em raiva, ódio, mágoa. Esses últimos vêm do pecado. O homem se tornou uma pessoa que tem raiva, ódio, mágoa por causa da entrada do pecado. Não tem mais nada a ver com Deus. O sentimento que esses sacerdotes, olha, eram os principais sacerdotes, aqueles que deveriam expressar a Deus para as pessoas. Por mais que eles não acreditassem que Jesus era o próprio Deus, o próprio Cristo, eles não poderiam tratar qualquer pessoa como trataram o Senhor. Deveriam dar-lhe um julgamento justo e não deveriam, como nós vemos aqui, ter tanto ódio. O que nós vemos aqui, irmãos, é a manifestação de Satanás. É quando Satanás enche o coração das pessoas. Às vezes você acha, eu estou fazendo a obra de Deus, estou defendendo Deus, mas o seu coração está assim, está gritando, crucifica, crucifica. Está cheio de ódio, está cheio de mágoa, cheio de rancor, raiva. Isso não vem de Deus. Se não vem de Deus, não é obra de Deus. Isso é obra de Satanás. A origem, a procedência, ela mostra a obra. Se Deus usar Satanás para fazer qualquer coisa, como a procedência é Deus, a obra de Deus. Então a gente vê na Bíblia Deus usando a Babilônia para punir Israel e até de certa forma Deus usando Satanás, mas a procedência de Deus. Qualquer coisa que não proceda de Deus não é obra de Deus. Então vamos continuar lendo aqui, versículo 7, quando Pilatos queria soltar, ele disse, eu não vejo nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Só que eles sabiam, pela mesma lei, que o filho de Deus, o Cristo, seria um homem e seria o filho de Deus. Então, o mínimo que eles poderiam ter dado a Jesus era um julgamento justo. Sem contarmos tudo que o Senhor fez, todos os milagres. Até a gente viu anteriormente no Evangelho de João, um deles citando, não é? Olha, agora, se eu não me engano, depois que ele ressuscita Lázaro, agora não tem mais jeito, vai o mundo após ele, quer dizer, todas as pessoas vão crer nele. Então veja, isso é a teimosia, você vê os sinais, você vê a procedência, mas mesmo assim você firma na sua posição de negar
E aí daí para frente é essa situação, é ódio, é raiva, é rancor. Aí é igual Pedro dando espadada na orelha das pessoas, decepando a orelha das pessoas. Nós não podemos seguir esse caminho, irmãos. Nós não fomos criados por Deus para isso. Nós fomos criados para expressar o Senhor. E aqui nós não vemos expressão de Deus nos principais sacerdotes, não é? Aí o versículo 8 diz o seguinte, veja só. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Isso porque a mulher de Pilatos, ela já tinha dado um conselho ou uma advertência para Pilatos. Ela falou, olha, não se mete com esse não. Eu tive um sonho com ele e não foi boa coisa. Então Pilatos, irmãos, depois de ouvir Jesus e perceber, Jesus era diferente, não era um homem comum. Além de ser inocente, Pilatos começou a ficar assustado. E aí, o que ele fez? Ele voltou para o pretório, os sacerdotes estavam do lado de fora, ele levou Jesus de volta. Aí versículo 9, porque ele havia levado Jesus para fora, para que talvez, veja só, irmãos, eu vou insistir nesse ponto. Ele leva Jesus, que tinha apanhado, provavelmente já estava sangrando, com a coroa de espinho, com o manto púrpura, numa intenção talvez de mostrar assim, olha aqui, ó, vocês estavam com raiva dele, ele já foi humilhado, não vamos levar para a morte, deixa eu soltar ele. Talvez tenha sido essa a intenção. Mas é o que eu disse, quando Satanás ele toma conta do coração, o final é aquilo que o Senhor falou em João, é para matar, é para roubar, aliás, é para roubar, matar e destruir. Ele vai até o fim. E aí, a intenção de Pilatos talvez era mostrando a situação do Senhor, que eles relevassem, ficassem conduídos. Afinal de contas, era o povo de Deus, tinham que ter misericórdia. Mas não tinha misericórdia de ninguém ali. Era só misericórdia para eles, justiça para os outros. E aí, Pilatos volta, leva Jesus para dentro, versículo 9, ele estava atemorizado, ele pergunta para Jesus, de onde és tu? Quer dizer, ele sabia que tinha alguma coisa, entre aspas, errada ali. E o Senhor não respondeu. Sabe, irmãos, aqui, anteriormente o Senhor havia dito, olha, se eu quisesse eu mandava 12 legiões de anjos e eles me soltariam. Aqui, nesse ponto, irmãos, Pilatos estava com tanta dúvida que uma simples argumentação do Senhor já seria suficiente para Pilatos soltar o Senhor. Ele não precisava nem de muita coisa aqui. Mas ele ficou calado. E aqui, por que ele ficou calado? Porque ele sabia, ele não podia ser solto. Era nesse momento, o momento que ele tinha que ser crucificado. É uma total confiança no plano de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós deveríamos ficar calados, deveríamos receber o que vem de Deus. Mas nós esperneamos, nós gritamos, nós justificamos, porque nós ainda não confiamos que Deus tem um plano perfeito e que nesse plano nós estamos incluídos. Quando Pilatos viu que Jesus não respondeu, ele disse assim, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E aí o Senhor Jesus diz, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ninguém tem autoridade sobre a nossa vida se não for dada por Deus, irmãos. Não acontece algo na nossa vida que escapou de Deus. Oh, Deus estava olhando para o fulano e esqueceu de mim. Não, isso não acontece. E Jesus sabia disso. E muitas vezes, irmãos, as pessoas fazem mal para nós. Lembre-se disso aqui que o Senhor falou. Ele falou assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Se alguém fez o mal para você, algo, e Deus permitiu, algo Deus quer mostrar, ou para algum caminho Deus quer te levar. Agora, não esqueça o final do versículo. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem é o vingador? Não somos nós. Quem é o vingador é o Senhor. Ele tem o seu tempo para punir aqueles que nos fizeram mal, como ele teve o seu tempo para punir os judeus que entregaram
os sacerdotes que entregaram o Senhor para a crucificação. Eu repito, se alguém está te fazendo mal, entregue nas mãos do Senhor. Ore ao Senhor, ore por ele, inclusive, pela pessoa. Porque no tempo correto, Deus vai tratar com todas as coisas. Não vai ficar uma coisinha sequer sem ser tratada. O que nós precisamos, irmãos, é ver esse exemplo do nosso Senhor e andar de acordo com Ele, confiando que o Pai tem um plano perfeito e por nós sermos seus filhos, nós estamos incluídos nesse plano. Afinal de contas, o que diz Hebreus 2? Que o que o Senhor está fazendo? Está conduzindo muitos filhos à glória. E para chegar na glória, irmãos, o Senhor chegou na glória. O Senhor foi o primeiro homem a entrar na glória, mas para chegar na glória precisou primeiro passar pela cruz. Então muitas situações também, irmãos, são essa passagem pela cruz. Se nós seguirmos confiantes no Senhor, tenha certeza, o caminho pelo qual Ele está nos levando vai passar pela cruz, mas vai findar na glória. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.